de Deus em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluias. Glória a Deus. Hino de número 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade e a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer, na cruz quebrado vertestes assim o sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Hino de número 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma leva Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor.
ar-condicionado aqui e desliga aquele de lá, tá? Porque no fundo está ligado, mas esse aqui está desligado, aí aqui fica quente. Aí os irmãos que acharem que está quente aí atrás, vocês vêm mais para frente, que aí vocês ficam aqui no raio desses dois ar-condicionados aqui. Amém? Vou passar aqui para o presbítero irmão Bruno, que vai estar fazendo aqui a leitura da palavra e a oração. A paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar em pé nesse instante. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, de número 51. Amém. Todos acharam? Vamos ler como de costume até o versículo 12. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Amém. Glória a Deus. Nesse minuto eu convido os irmãos a nos ajoelharmos, tirarmos um período, até umas 8:05, 10 minutinhos no máximo. Vamos apresentar a Deus o nosso pastor que está em viagem, a nossa pastora. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Vamos apresentar todas as nossas questões em nossa congregação, pedir a Deus para que Deus continue nos abençoando, pedir a Deus para que nós consigamos levantar os valores que nós precisamos para poder terminar de quitar essa obra, para que nós possamos atingir a campanha que o pastor levantou ali no grupo da congregação. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, te agradecer por essa semana. Nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos segurado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, neste momento, ó Deus, eu te apresento, Pai, a vida, Senhor, dos nossos pastores que estão em viagem.
Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Que o Senhor possa, papai, conceder, Senhor, uma viagem tranquila, Senhor. Que eles possam voltar, Senhor, a salvos. Que eles possam, Senhor, voltar, Senhor, de forma tranquila. Te apresentando, Senhor, ainda, Pai, a mãe do nosso pastor, papai, que está enferma. Que o Senhor possa, papai, restaurar a sua saúde. Que o Senhor possa, Pai, entrar com providência, Pai. Abençoar, papai, ali, papai, ela no leito, Senhor, do hospital. Que o Senhor possa, papai, ministrar, ó Deus, a cura, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, livrar, Senhor, de toda a enfermidade. Pai amado, nós te apresentamos, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, da nossa congregação. Pai, muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos, Senhor, conhecer e conversar com todos, saber, ó Deus, das dificuldades, saber, ó Deus, dos problemas de cada um, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor sabe. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor conhece. E eu te peço, ó Deus, neste momento, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada membro, Senhor, desta congregação. Que o Senhor possa ir de encontro, Pai, ao que aquele irmão, Senhor, está passando. Seja uma crise financeira, seja uma crise espiritual, seja, ó Deus, uma crise, Senhor, de enfermidade. Que o Senhor possa, Pai, entrar com providência, Pai. Que o Senhor possa passar, ó Deus, o seu bálsamo, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, aliviar, papai querido, as dores, Senhor, dos nossos irmãos. Que o Senhor possa entregar, ó Deus, a vitória. Que o Senhor possa, papai, erguê-los, Senhor. Que o Senhor possa animá-los, Senhor. Que teu Espírito Santo, Pai, possa, papai, abraçar, ó Deus, os teus filhos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Nós te proclamamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Pai querido, eu te apresento, Senhor, o nosso departamento de jovens, o nosso departamento, ó Deus, de adolescentes. Que o Senhor possa guardar, Senhor, cada um. Que o Senhor possa, papai, ajudá-los, Senhor, a enfrentar, ó Deus, a passar, ó Deus, por essa fase, ó Deus. Que eles possam passar, Senhor, por essa fase, Pai, te servindo, Pai. Que eles possam, Pai, conseguir, papai, chegar, ó Deus, à fase adulta, Senhor, sem abandonar, Senhor, a fé, sem abandonar, ó Deus, os teus princípios, Pai. Oh, Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa, papai, trabalhar, Senhor, no coração de cada um. Que o Senhor possa, Pai, entrar com providência, Senhor, na vida, Senhor, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Pai, aqueles, Senhor, que não possuem, Pai, os seus pais evangélicos, que os seus pais não professam, Senhor, a mesma fé, Pai. Que através deles, Senhor, os seus pais possam, Senhor, te aceitar, possam, Senhor, fazer um compromisso contigo, Pai, através do testemunho, ó Deus, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Que o Senhor possa enchê-los, ó Deus, do teu Espírito. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar, Senhor, a tua graça. Derramar, ó Deus, a tua unção, a tua misericórdia, Pai. Vai de encontro, Pai, a cada dificuldade, Senhor, que cada um passa. Que o Senhor possa, ó Deus, tirar, papai, toda a ansiedade, Senhor, toda a dificuldade, Pai, de te servir, Pai. Que o Senhor possa, papai, segurá-lo, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor possa carregá-lo, Senhor, nos teus braços, Senhor, para a tua casa, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Deus de glória. Oh, Urimiandarabá, Surimiandarai. Urimiandarabá, Surimicandarai. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai amado, eu te apresento, Pai, a vida, Senhor, dos nossos obreiros, Senhor. Que o Senhor possa capacitá-los, Senhor, a cada dia mais, Senhor, a fazer, ó Deus, a tua boa obra, Pai. Eu te apresento, Pai, a vida, Senhor, de cada vice dessa congregação.
Eu te apresento, Pai, a vida, Senhor, do departamento, da diretoria dessa igreja. Eu apresento a família, Senhor, de cada um, Pai. Que o Senhor possa, Papai, abençoá-los, Senhor. Que o Senhor possa, Papai, entrar, ó Deus, com providência, Senhor, de forma específica, Senhor, a que cada um tem passado, Pai, a que cada um tem enfrentado, Pai, pois nós sabemos, Senhor, que todos nós, Senhor, temos dificuldades, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, te servindo, te adorando, entregando a Deus o nosso melhor, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos guardar, Senhor. Que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de todo mal. Que o Senhor possa quebrar, Senhor, toda seta maligna, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Uribiandarabás, Uribiandarai. Oh, Uribicou, Vedélias. Oh, Espírito Santo de Deus, faça-se presente, Pai, aqui. Manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor, nessa noite. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu Espírito, Pai. Rimiandarabás, Rimiandarai. Aleluia, Deus. Deus de glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de passar para o evangelista, o Silmar que vai estar trazendo aqui o estudo bíblico, gostaria de convidar os irmãos a ofertarem nesta noite, a entregarem a sua oferta ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe um valor para entregar ao Senhor nesse momento, você vai poder fazer isso agora, enquanto avisos aí da semana. Amanhã temos culto da vitória. Vai estar pregando o pastor Filesmon. Pastor Filesmon amanhã vai estar pregando aqui no culto da vitória. Penúltimo dia de uma campanha Cura da Alma, né? E vai ser uma bênção. No sábado temos aqui o culto com os adolescentes, na direção dos adolescentes, mas para toda a igreja. E domingo a nossa escola bíblica dominical, né? Que bênção. Tem sido, cada aula tem sido melhor que a outra. E à noite nosso grande culto de louvor a Deus. Nosso pastor, como ele avisou aqui no domingo, ele está viajando. Ele foi lá em Porangatu ver a mãe dele e estaria retornando hoje. Então, amanhã ele já vai estar aqui com os irmãos. Amém? Então vamos ficar de pé para orarmos a Deus, apresentando a Ele as ofertas
Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós apresentamos a Ti todas as ofertas que foram trazidas à Tua casa. Ó Deus, oportunidade que também nós apresentamos, ó Pai, os dizimistas, ó Deus, aqueles que têm contribuído com a Tua obra, aqueles que têm ofertado, que o Senhor venha receber no céu. Ó Deus, o Senhor venha multiplicar na vida do Teu povo, ó Deus amado, trazendo bênçãos sobre bênçãos sobre a Tua igreja. Ó Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, vamos receber o evangelista Filmar. Tem alguém no som aí, irmãos? Se tiver, manifesta aí. Para poder expulsar. Dá um pouquinho mais de retorno aqui, varãozinho. Para Deus da graça. Deu aí? Som. Alô, som. Beleza. Ficou bacana aqui. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Puder diminuir só um pouquinho o teclado, Douglas, tá? Pode continuar aí, só diminuir um pouquinho. Irmãos, nós falamos quarta-feira passada sobre como tornar-se uma igreja acolhedora. E hoje nós vamos falar o caminho para se tornar uma igreja acolhedora. Nós estamos em quantidade aqui pequena, mas deixa eu tentar entender de vocês. O que vocês consideram uma igreja acolhedora? Qual que é o conceito que vocês têm? O que é uma igreja acolhedora? Receptiva, que recebe bem as pessoas. O que mais? Consegue fazer da igreja uma família. Alguma coisa? Igreja acolhedora, o que seria isso? Cuida dos mais necessitados. Se você imaginar uma igreja que você gostaria de congregar, estou considerando que você já congrega no setor União, mas faz um exercício aí na sua mente. Pensa numa igreja que você gostaria de congregar. Como que seria essa igreja? Pensa assim. Eu não estou pensando aí, estou vendo a cara dele ali, está pensando. Pensa assim, eu queria congregar numa igreja assim. Como que seria essa igreja que você queria congregar? Você já pensou? Porque muitos de nós mudamos de igreja, na maior parte das vezes. Por que nós mudamos? Por questões pessoais. É ou não é? Dificilmente alguma questão doutrinária, dificilmente alguma questão espiritual, dificilmente. Se você pegar a totalidade das pessoas que mudam de uma congregação para outra, dificilmente vou te falar assim, mas mudei porque tinha uma doutrina lá que eu não concordo. Uma minoria. Mudei porque eu sou espiritual demais, tal. Tem, mas é uma minoria. Se você for conversar, normalmente são questões pessoais. É o trato, né? É o trato, a consideração, né, brother? Como é que as pessoas nos tratam, como é que nós somos vistos na igreja, como é que as pessoas nos recebem. É isso ou não é? Na maioria das vezes é isso. A gente, enquanto ser humano, irmãos, nós queremos ser notados. Nós queremos ser notados. Isso é uma realidade do ser humano, não é de crente. Então, quando nós falamos de uma igreja acolhedora, o primeiro ponto é pensar como que seria a igreja acolhedora para mim. Aí você pensa, olha, a igreja acolhedora para mim seria uma igreja que as pessoas pegam na minha mão,
Uma igreja que as pessoas sabem o meu nome. É ou não é? É ruim estar num lugar. Eu até como pregador assim, não passo tanto isso. Mas deve ser muito ruim chegar num lugar que a pessoa te recebe e não sabe nem teu nome. Não é? Te recebe muitas vezes para fazer qualquer coisa, te recebe no púlpito aqui, alguma coisa, mas não sabe teu nome, não sabe falar o teu nome, não sabe quem é você. O que mais que a igreja acolhedora? Igreja onde você vai se sentir parte, você se sente pertencente àquele lugar. É uma igreja acolhedora, porque tem pessoas que não se sentem parte de uma congregação, sim ou não? Que não se identifica. Eu tô lá, mas né, parece que não é muito a minha praia, parece que eu não faço parte, parece que é meio fechado para mim. Tem isso ou não tem? Tem. Agora, como que nós podemos nos tornar uma igreja acolhedora? Irmãos, a única forma é uma mudança de mentalidade. Hoje eu estava em determinado lugar, fui lá no NIG hoje resolver um problema. Resolver um problema não, passar uma orientação. Quando eu cheguei lá, comecei a passar orientação a respeito de determinado assunto. E falei assim, na prefeitura já é feito dessa forma. Lá eles executam essa ação desse jeito aqui. Aí um colega meu de trabalho, ele virou para mim e falou algo que eu fiquei pensando e de fato a realidade. Falou assim, mas aqui a mentalidade é outra. E de fato porque se você está no lugar lá, uma universidade, até mesmo as pessoas que trabalham na universidade, e aqui com todo respeito às pessoas que trabalham na prefeitura, né, Lídio, o pessoal aí, falou assim, aqui a mentalidade é outra. Eu fiquei rapidamente considerando aquela situação de mentalidade, né? Como é que realmente, para nós mudarmos o ambiente, até com relação à receptividade de alguma diretriz, a mentalidade ela pesa demais. Eu vou ser prático. Você pega o nosso campo tem isso aqui, ó: missão, visão e valores. Aí você vê lá, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo, cumprir o ID, santificação e frutificação. Isso aqui é para o campo inteiro, é ou não é? Sim ou não, irmãos? É para o campo inteiro isso aqui. Agora, você acha que todas as congregações têm a mesma mentalidade relacionada a essa questão aqui? Não. Não tem. Você vai lá na matriz, a mentalidade deles, e aqui não é nenhum mérito nem demérito, mas a mentalidade deles talvez seja muito mais formada nesse sentido aqui. Por quê? Primeiro que quem estabeleceu isso aqui está lá, que é o pastor Antônio Baltazar e a sua equipe. Segundo que existem algumas situações que envolvem essas questões de compreensão, de ação, que nós vemos ser exercitadas lá, culto após culto. Então, o que ocorre? Isso forma uma mentalidade. Uma mentalidade, ela só pode ser construída se tiver o quê? A repetição. Eu tenho falado isso aqui bastante na nossa igreja. Não existe aprendizado sem repetição. Existe? Os professores aí têm aprendizado sem repetição? Não tem, gente. Não tem aprendizado sem repetição. Se eu falar uma única vez, vai ter um efeito. Se eu falar mais de uma vez, tem outro efeito. Agora tem outro detalhe. Como que o aprendizado ele é sedimentado, consolidado? Através da repetição e de quê? Da prática. Sim ou não? Sim. Pessoal que estuda para concurso aí. Quando você estuda para o concurso, se você ficar só na teoria,
Você vai ter um nível de aprendizado, certo? Se você ficar na teoria e fizer exercícios, teu nível aumenta ou não? E muito. Porque você vai perceber o quê? Olha, isso aqui eu acabei de ver essa aula aqui, mas eu estou vendo que isso aqui eu não sabia. Porque a teoria, ela te traz informações, mas só vai mudar a mentalidade de qualquer coisa. É com a prática. É o exercício da prática que muda a mentalidade. Então, qual que é o caminho para se tornar uma igreja acolhedora? Primeiramente, entender. Nós precisamos entender. Aconteceu algo interessante aqui na nossa congregação, que é justamente o exemplo daquilo que eu estou falando. O Diego ministrou aqui a lição que eu ministrei lá no Canaã, que foi sobre o batismo do Espírito Santo, mais ou menos, não é isso? Eu não lembro exatamente o tema, mas estava relacionado a isso. E aí eu ministrei no Canaã e cheguei aqui no culto à noite. Eu não estava aqui na EBD naquele dia. Quando eu cheguei aqui no culto à noite, e eu falei isso lá no Canaã, eu falei, olha, nós não temos mais batismo no Espírito Santo nas congregações por falta de ministração. Nós não precisamos ter dúvida disso. Porque um adolescente, um jovem que não sabe o que é batismo do Espírito Santo, dificilmente vai ser batizado, irmão. É ou não é? É. Pega quando você era adolescente e jovem. A palavra, o ensinamento sobre o batismo do Espírito Santo era recorrente. Era recorrente porque era a doutrina basilar da Assembleia de Deus. Então, era recorrente, falava de manhã, falava domingo, falava, orava, falava. E o povo era batizado. Aí o Diego ensina aqui, pela manhã, sobre o batismo do Espírito Santo. Logo na sequência, alguém é batizado, não é isso? Por que foi batizado? Porque foi ministrado. Porque foi ministrado sobre aquele assunto. Aquele ensinamento entra no coração e a partir de então, a prática, ela é experienciada. Então acontece o batismo porque existe a ministração e existe a prática. O caminho para se tornar uma igreja diferente é exatamente esse. Nós só conseguiremos nos tornar. Aí vai da sua visão. Talvez você pense assim, nós já somos uma igreja acolhedora. E volto a dizer, acredito que sim, em boa parte. Temos uma boa recepção, temos uma recepção uniformizada, temos obreiros que pegam na mão. Temos ou não temos? Temos. Mas a gente pode melhorar um monte de aspecto, eu acho. Um monte de coisa que pode melhorar. Mas nós só poderemos melhorar se nós praticarmos. Primeiro, a compreensão do que é tem que se tornar importante para você e para mim e tem que ser praticado. Por quê? Se eu falar aqui e o que eu estiver falando não for importante para você, não vai adiantar nada. Vai adiantar, irmãos? Não vai. Eu posso secar a goela aqui de falar, não está nem difícil, Ronaldo, nesse tempo seco, logo quem seca. Se nós não considerarmos importante o que está sendo falado, não vai adiantar nada, irmão. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, vai continuar a mesma coisa. O que é que faz se tornar de fato uma igreja acolhedora? Se eu me despertar, falar, olha, e aqui eu não estou fazendo a coletividade, não, é cada um de nós. Se eu me despertar, falar, olha, eu posso mudar nisso aqui. Às vezes é uma coisa pequena, né? Eu trago um exemplo para vocês bíblico aqui, que é o exemplo que as pessoas mais usam nesse tema. Paulo era uma pessoa sanguinária, era ou não era? Assassino, matador. Não era não, irmãos? Muito inteligente, mas usava a sua inteligência para o mal, igual tem um monte aí. Assassino, matador. Deus vai lá. Quem foi que pregou para Paulo se converter? Quem pregou? Ninguém. Jesus Cristo vai lá e fala, Paulo, por que você me persegue? Dura para você recalcitrar contra os aguilhões. A partir daquele momento, Paulo cai no chão, fica cego. Vai lá para a casa de alguém, não sei nem, Cornélio parece, nem lembro.
foi lá para casa de alguém lá, está cego. E Deus manda, acho que manda Cornélio, não estou lembrando bem direitinho não. Tem Ananias, Cornélio, tem um povo lá. Manda ele lá orar por ele e ele recupera a visão. Ninguém pregou para Paulo. Ninguém viu Paulo se converter. Mas Paulo, ele é autor de vários livros da Bíblia. Ele tem as maiores revelações da Bíblia. Só que ele não era um crente com perfil de crente. Ele era um crente sanguinário, um crente orgulhoso. Ele mesmo fala que ele era orgulhoso. Fala ou não fala? Fala. Por causa do orgulho das revelações, Deus colocou em mim um espinho na carne para eu não me ensoberbecer. Então ele tinha um problema de soberba, porque o cara era inteligente demais. Ele mesmo, quando ele vai falar com Pedro lá, falar na carta de Gálatas, se não me engano, tive com Pedro, tive com não sei o que, não vi vantagem nenhuma. Você vê, o cara falar de Pedro desse jeito, não vi vantagem, tá com Pedro, não vi nada demais. Mas aí Paulo vem para a igreja. Se dependesse talvez dos crentes daquela época, boa parte do Novo Testamento não teria sido escrito. Por quê? Porque teve que se destacar um, chamado Barnabé. Barnabé vem, deixa os problemas de Paulo de lado, fala: Paulo, cola comigo aqui. Aí Paulo vem, Barnabé abraça ele ali, existe um relacionamento. Aí você veja uma coisa, você veja uma situação. Paulo, ele tinha o potencial, ele tinha a inteligência, ele tinha o projeto de Deus na vida dele. Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha, porque o próprio Jesus Cristo fala que ele tinha um projeto na vida dele. Mas o que faltava para Paulo? Alguém que chegasse perto dele e falasse: Paulo, vou te abraçar e nós vamos juntos. Paulo precisava de um Barnabé. E Barnabé abraça Paulo, e a partir dali, viajaram juntos ou não viajaram? Não sei, sei que tem Paulo e Silas viajando, né? Outro que abraçou. Mas o certo é que Paulo foi abraçado por Barnabé. A partir dali ele torna alguém que vai ser usado por Deus. O que é que eu quero falar com isso, irmãos? Com relação a acolhimento, a igreja acolhedora. Às vezes nós pensamos, e o nosso conceito às vezes ele não é o melhor, que acolhimento é simplesmente pegar na mão, acolhimento é simplesmente ter uma boa recepção na igreja, né? Igual foi falado aqui. Mas se nós considerarmos que o acolhimento é muito mais do que isso, se tiver alguém na nossa congregação, ou talvez já tenha passado alguém aqui, que Deus pegou lá do mundo, Deus irmão, e trouxe para a igreja e falou bem assim: estou levando para o setor União um grande mestre da palavra de Deus. Mas para que esse ministério ele venha florescer, ele vai precisar de apoio lá naquela congregação. Ele vai precisar de alguém que vai aceitar ele naquela congregação, de alguém que vai fazer ele se adaptar naquela congregação, se sentir pertencente àquela congregação. Porque naquela congregação não tem mestre, lá tem profeta, lá tem evangelista, lá tem não sei o que, mas mestre não tem. Eu estou levando para o setor União um grande mestre, mas a depender do que a congregação vai fazer com aquele mestre, para que o ministério dele venha florescer. Mas o potencial de mestre está lá. Mas o que pode acontecer? Deus pode trazer para o nosso meio um grande mestre, e ele não conseguir fazer o ministério dele florescer aqui, o que ele faz? Ele vai embora. E aquele que seria mestre aqui na congregação, você vê ele pregando em outro lugar, vê ele ensinando em outro lugar e fala: fulano de tal ensinando, meu Deus, que surpresa! Lá na igreja ele não pregava, não ensinava. Por que não pregava? Por que não ensinava? Talvez faltou acolhimento. Talvez faltou alguém que falasse assim: ei, tem algo na tua vida que Deus vai te usar. Irmãos, e assim está cheio nas igrejas, ó. Cheio de gente com potencial para Deus usar, de gente que Deus pode usar em áreas que vão nos surpreender. É um negócio interessante, porque a Bíblia fala de vários dons que a Bíblia tem: dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais, vários dons. E a gente vê aquela pessoa muitas vezes quieta na nossa congregação e fala assim: fulano está lá quieto,
Mas aquele fulano quieto poderia ser um excelente professor de criança. Amém? Um excelente líder de adolescente. Aí nós reclamamos às vezes, meu Deus, é sempre os mesmos líderes. Não muda o líder de adolescente, não muda o líder de conselho, não muda não sei o quê. Mas às vezes Deus traz pessoas com potencial, pessoas que podem muitas vezes exercer o liderança. Irmão, liderança é dom. Amém, irmãos? Liderança não é vontade. Sinto muito se eu estou desfazendo aqui a compreensão que as pessoas têm disso. É bíblico. Liderança é dom. A Bíblia fala dom de presidir, liderar. Liderança é dom, não é quem quer, é quem Deus levanta. Ah, quero ser líder, beleza, e aí, você tem o dom de liderar? Porque se você tem o dom de liderar, você vai agregar pessoas que vão estar debaixo do teu comando e vão te obedecer. É assim que funciona. Nós está lá na empresa dele, ele sabe que é assim. O líder, ele tem o dom de ser obedecido. Se ninguém obedece, alguma coisa está acontecendo. Só que às vezes Deus traz o líder para o nosso meio e falta aquele acolhimento. Falta chegar nas pessoas que às vezes entram, que estão chegando de outra igreja, igual eu vim de outra igreja, chegando de outro lugar, chegando de outra congregação, e falar, opa, porque, entenda uma coisa, irmãos, nós não conseguimos enxergar o projeto que Deus tem na vida das pessoas. Enxergamos? Não, só enxergamos quando já está sendo executado. O projeto na planta só quem enxerga é Deus. Sim ou não? É, irmão. Na planta só quem enxerga é Deus. Eu posso olhar para a Alice, vir aqui e falar, será que projeto Deus tem na Alice? Não sei, agora Deus sabe e às vezes revelou para ela. Agora, se alguém chegar na Alice e falar, Alice, vou colar contigo aqui, aí você vai desenvolver o relacionamento, e daquele relacionamento pode surgir algo diferente que Deus vai usar. Porque irmãos, é muito básico isso na Bíblia. Todas as formas que Deus transformou as igrejas foi de relacionamento. Isso é básico. Jesus Cristo se relaciona com os 12. Paulo se relaciona com Timóteo, com a galera lá que ele discipulou. É relacionamento. Se nós queremos realmente, e principalmente nessa última hora que nós estamos tendo na igreja aí, se nós queremos realmente ser uma igreja acolhedora, nós temos que despertar para o relacionamento. Para chegar para as pessoas, principalmente quem está chegando aí, ó. Você vê, se eu olhasse para o João Paulo, nunca ia imaginar que ele é cantor, não tem cara de cantor. Não tem cara de cantor não, irmão. Mas o homem canta. Quer dizer, eu estou dizendo que ele não tem cara de cantor, às vezes você acha que tem, né? Mas canta. Aí alguém poderia pensar, não, João Paulo é só o secretário. Não, ele é cantor da Dínamos também. Diego já não canta, ele quer, mas não canta. Fica aqui cantando em harpa aqui, mas não consegue. Mas tem que cantar, quando ele for pastor vai ter que se virar, né? Então o que acontece? A questão do acolhimento, irmãos, aqui tem uma palavra interessante. E a palavra é o quê? Que se nós não entendermos que o acolhimento vai além de um conceito, se a gente não entender que o acolhimento é ver o outro como Deus vê, a gente não vai avançar. Não avança nunca. Eu preciso enxergar o outro como Deus vê. Para mim que sou pregador, talvez seja até muito fácil fazer isso, porque pregador Deus dá um dom, Deus nos dá o dom de olhar para a pessoa e sentir compaixão da alma dela porque está indo para o inferno. Isso é coisa de pregador, né, Deus irmão? A gente até chora, tem gente que não está nem aí, mas acho que para pregador Deus mostra. Deus nos dá o dom de ver uma pessoa que você está pregando e Deus te dá aquela compaixão na tua alma, de olhar para uma pessoa e você sente até aquela dor na tua alma, de olhar para a pessoa e pensar, meu Deus, aquela pessoa está indo para o inferno, e a palavra que eu estou pregando aqui talvez pode fazer diferença na vida dela. O pregador que não tem isso, irmão, ele está errado. Ele tem que pedir isso para Deus, porque nós não podemos viver de teoria bíblica, viver de conceitos bíblicos. Isso aí é bobagem. Bobagem em que sentido que eu falo? Não é isso que Deus espera de nós, apenas. Deus, Ele quer que nós olhemos para as pessoas como Ele olha. Deus deseja isso. Então o acolhimento é isso. Se isso não internalizar no coração das pessoas, não vai mudar nunca. Se
se não entrar no meu coração, no seu coração essa verdade, de que nós temos que olhar as pessoas que estão chegando, como Deus vê, a gente não vai avançar, não tem avanço com relação à obra de acolhimento, evangelização, discipulado. Por que que nós fazemos apelo muitas vezes aqui na nossa congregação? Você vai achar ruim que eu vou falar, mas também não estou nem aí. Por que que nós fazemos apelo na nossa congregação para discipulado? E tem muita gente que nem se importa. É porque não consegue enxergar o outro como Deus vê. Porque fala bem assim, não tem um tempo. Tempo ninguém tem, irmão. Só que deixa eu te falar uma coisa. E se dependesse de você, uma alma que está indo para o inferno? Se dependesse de você levantar do seu banco lá na tua casa e aonde aquela pessoa está e falar, ei, eu estou aqui porque Deus me incomodou para te dizer que se você não mudar, você vai para o inferno. Estou aqui para te falar. Se dependesse de você, aí nós ficamos confortáveis em ser crente de banco. Estou dando bronca ninguém não, hein? Ficamos confortáveis em ser crente de banco. Eu estou lá no banco, eu estou dando meu dízimo, eu estou no sei mais o que, eu estou feliz, Deus está feliz comigo. Sei lá, irmão. Se a gente não tiver na nossa alma, irmão, se a gente não tiver na nossa alma essa mudança, e você precisa pedir. Se o mal não tem, pois pede, você tem que pedir. Você tem que ter. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de quase todos esfriaria. É assim ou não é? Pode pegar, irmão. A gente está vivendo já o final dos tempos. Você pega um Billy Graham da vida, ele pregava que chorava, o coração daquele homem lá pulsava por almas. Você pega David Wilkerson, que era um dos pregadores que eu mais admirei na minha vida. David Wilkerson, quantas pregações que tem dele chorando. Pregações dele chorando. Tem pregação que ele vai falar do Espírito Santo, que ele fala da apostasia. Ele quase não dá conta de pregar, porque ele começa a pregar, ele começa a chorar pelo insulto que as pessoas fazem ao Espírito Santo. Mas ele chora não é porque ele é bobo, é porque dói na alma dele. É porque dói as coisas que ele via, dói as coisas que ele presenciava. Doía na alma dele, porque quem tem o Espírito Santo de Deus na vida tem coisa que dói na nossa alma. De você muitas vezes uma igreja fria, que às vezes nem se importa com quem está salvo, com quem não está, dói às vezes na alma, irmão. De você muitas vezes orar e falar, Deus, é melhor desistir de determinadas coisas. Aí você tem que se conformar com algumas situações. Porque a gente se tornou religioso. Infelizmente, irmãos, muitos de nós nos tornamos religiosos. A gente está satisfeito em cumprir nossas religiões. A gente não olha mais para o Flávio da vida e fala, e Flávio? O que Flávio vai ser daqui a uns dias? Como é que eu posso ajudar um Flávio a crescer? O que é que tem no sonho? O que é que tem na alma daquele jovem lá que ele pode? Eu tenho certeza que perguntar para esses jovens aí, eles têm um bocado de vontade de pregar, de fazer alguma coisa. Tem ou não tem? Tem. A gente vê esses meninos aqui, ó. Eu fico às vezes vendo o Gabriel, o Flávio aqui na frente aqui. Os meninos tremendo, igual tu tremia. Igual tu tremia, tu, né, e o Murilo tremia na frente lá. Mas o que é que acontece? Nós precisamos ter essa vontade de acolher. Aqui fala uma coisa interessante. Se nós tivermos cultos com visita de 4 pessoas por culto, no final do ano tem mais de 300 pessoas que nos visitaram. Visitantes. 4 visitantes por culto. No final do ano dá mais de 300. Só que tem um detalhe. Diz aqui também que os primeiros 10 minutos são decisivos. Se a pessoa volta ou não volta. Então, se nós estamos em determinado lugar e nós não conseguimos nos sentir bem naquele lugar, se nós sentimos que existe uma superficialidade, às vezes nós não voltamos. Transforme o acolhimento em uma das prioridades da liderança. Líderes, líder de senhoras que está ali, Daiane, líder de quinta-feira, líder de adolescente que está aqui, o Bruno, líder que estão aqui. O acolhimento tem que ser uma prioridade do departamento de vocês. Tem que ser, senão não vamos fazer culto para quem? Se eu não acolher quem está chegando,
Aí você fala assim, mas nossos cultos estão minguados. Estão minguados porque o culto é feito por gente. O culto é feito por gente, irmão. São pessoas. E se eu não pensar nisso, se eu não pensar que eu preciso de pessoas no meu culto, pessoas na minha liderança, eu estou pensando em quê? Eu estou liderando para quê? É o status de ser um líder, né? Sou líder, tem status. Precisa crescer, não é? Reúna uma equipe apaixonada de servos. Sugestão que eu dou para vocês que lideram trabalho aí. Veja pessoas que têm vontade, irmão, de acolher os outros. Porque às vezes tem gente que tem esse perfil. Às vezes o líder não tem, mas o liderado tem. Né? Veja a gente que tem esse perfil aí. Você fala assim, eu não tenho. Eu sou fechado. Mas tem gente que é aberto lá no seu departamento. Eu gosto de fazer vocês pensarem, né? Eu volto a dizer, quem sabe não é num culto, às vezes pequeno, da igreja, tinha alguém lá com potencial terrível, que Deus ia fazer grandes coisas, mas faltou acolhimento. Faltou a gente chegar perto lá e dizer, ei, tem algo para você. E a gente pode mudar isso aí, né? Nós podemos mudar isso aí. Tem uma coisa interessante aqui, Lázaro. Mude alguma coisa em cada trimestre. Olha só que interessante essa história. O pastor percebeu, isso é uma coisa que você pode perceber que toda igreja é assim. Quando você nomeia uma liderança de departamento, ela começa a trabalhar, parece que o mundo vai acabar. Eu sei disso porque o departamento que eu liderei, eu tive que fazer muita coisa e quase que eu endoido. Você pega o começo de ano, você vai, com toda a força. Meu Deus, e reúne equipe, né, Daiane, faz pamonha, faz não sei o que, tanta coisa. O tempo vai passando, parece que vai acabando o gás, irmã Dora. Parece que o gás vai... O pastor, ele percebeu isso aqui na igreja dele. Ele percebeu que ele fazia equipes de acolhimento, mas com o passar do tempo, ele via que o ânimo acabava. Isso era uma tônica. Ele nomeava e logo acabava a vontade de fazer. Ele percebia, era perceptível. E o que é que ele percebeu com relação a isso? Que ele precisava mudar. Ele precisava ser dinâmico. Que quando, por isso que ele fala aqui que de 3 em 3 meses ele tinha algo diferente para fazer. Ele trocava pessoas de lugar, ele dava uma abordagem diferente. Inclusive fala aqui que o número de visitantes caía drasticamente, porque os visitantes percebiam que os membros estavam agindo de forma mecânica. O pastor da igreja notou a rotina que resultou em obsolescência. Meu Deus do céu. Ele começou a modificar algumas partes do ministério do acolhimento, com o objetivo de trazer novas ideias. E pelo fato de as mudanças gerarem frutos perceptíveis, ele desenvolveu seu próprio padrão de mudar alguma coisa no ministério a cada 3 meses. Por exemplo, no primeiro trimestre ele alterou a maneira como os visitantes eram recebidos no culto de adoração. No trimestre seguinte mudou as atribuições específicas do recepcionista. No trimestre seguinte o pastor pediu que cada recepcionista fizesse um bilhete manuscrito. Ele ia mudando. E é uma questão que nós temos que entender. Eu, por exemplo, se você perguntar para mim no meu departamento, se eu tenho o mesmo ânimo de quando eu comecei, não tenho. Isso é natural. Então eu tenho que achar esse ânimo em mim, porque se eu que sou líder, eu não tiver o ânimo de fazer, os liderados não vão ter, pode esquecer. Se o líder não tiver o ânimo de poder fazer a coisa avançar, os liderados também não vão ter o ânimo. Não adianta, irmão, isso aí é lei, é regra. O ânimo vem do líder. E onde é que o líder vai achar esse ânimo? Tem que achar dentro dele. Eu fico olhando para mim lá, você acha que eu tenho o mesmo ânimo quando eu comecei a mexer com esses trem, comprar coisa, não sei, mas eu tenho não, irmão. Se eu falar que eu tenho, eu estou mentindo. Só que agora o que eu tenho que tentar fazer? Coisas diferentes. Eu tenho que pensar, especialmente eu que não gosto da mesma, de monotonia, se gosto da mesma coisa o tempo inteiro.
Eu tenho que começar a pensar coisas diferentes para o que vão me motivar. Porque eu preciso me motivar para motivar quem está debaixo da minha liderança. Então eu tenho que pensar em coisas diferentes. E assim também é um ministério de acolhimento. Quando a gente vê que a coisa está meio assim caindo, tem que mudar, irmão. Compra um presente. Por que nós temos que fazer sempre as mesmas coisas o tempo inteiro? Por que tem que ser um padrão? Onde é que está escrito isso? Eu vi uma pessoa questionando algo esses dias e veja bem, não estou questionando nenhum dogma da igreja não. Mas por exemplo, não acho que vai mudar também, estou dando só um exemplo. Está escrito na Bíblia que a ceia tem que ser uma vez por mês? Onde? Tem algum lugar na Bíblia que a ceia tem que ser uma vez por mês? Tem algum lugar escrito que a ceia tem que ser primeiro domingo, segundo domingo? Tem algum lugar? O que eu estou querendo dizer com isso? É mudar a ceia? Não, estou dando um exemplo. Que existem coisas que podem ser mudadas. Se nós queremos ter um dinamismo, uma igreja talvez mais dinâmica para esse lado do acolhimento. Às vezes nós estamos satisfeitos com o padrão que nós temos, mas justamente o padrão que está matando muitas vezes a nossa capacidade de crescer. Porque o padrão mata. Eu faço sempre a mesma coisa o tempo inteiro. Não tem nada diferente, não tem novidade, não tem nada. Então qual que é o caminho aqui para nós sermos uma igreja acolhedora? Ser criativo. Nós podemos ser criativos. Podemos fazer alguma coisa diferente, fora da caixa. Por que nós, por exemplo, meu departamento aqui, eu estava até vendo uma postagem lá que hoje em dia existe uma tendência do mundo envelhecer. No Brasil já começou. Vamos daqui uns dias ter muito velho. As crianças, os millennials, né, que são aquela geração que está aí com 20 anos, que nasceram entre 80 e 2000, eles têm 2 filhos, um filho no máximo quando tem, os outros são pai de pet. Então o que acontece? Tem uns aí que são pai de pet, não quer nem ter filho mais. O que acontece? A tendência é que vai ter muito mais velho do que jovem daqui a uns dias. A igreja tem que se preparar. A igreja tem que se preparar para lidar com a terceira idade da igreja. Agora, olha as igrejas por aí afora. Eu não vou ser muito específico aqui, porque enfim, está sendo gravado ali, sei lá quem vai ver isso depois. Mas olha aí, que congresso de velho que você já viu. Tem congresso de jovem, congresso de adolescente, congresso de senhora, congresso de senhor, não sei lá o que. Eu não vejo congresso de velho, não é daí? Não tem congresso de 12, irmão. Eu não vejo. Aí você pode pensar, mas idoso, ele não está mais na cadeia produtiva, mas é gente. E a igreja vai estar cheia de idosos daqui a um tempo. E nós temos que nos preparar, irmãos. Por que deixar para fazer quando tiver mais? Por que não faz agora? Né? Por que nós não fazemos agora? O que é que falta muitas vezes para nós? Ser criativo. Nós temos que ser criativos. Nós podemos trabalhar de diversas formas. Nós temos várias demandas na igreja, irmão, que não são supridas. Nós temos demanda de filho de pai solteiro, mãe solteira, que às vezes não é suprida. Nós temos muita demanda. É só você ser criativo. É porque a gente é muito repetitivo nas coisas que nós fazemos. Mas tem várias demandas na igreja. Se você conversar com pessoas aí, tem pessoas com alma ferida, que a igreja ela poderia oferecer algo diferente. Tem gente que é órfã na igreja, nunca vi nada relacionado a órfão. Alguém já viu? Nunca vi. Pessoas viciadas em álcool, tem gente que vem, você já viu? Pessoa viciada em droga, você pode fazer algo específico, tem? É acolhimento. É acolhimento. É claro que é um acolhimento que você precisa ter a forma de fazer, porque você trazer alguém viciado em droga, e na nossa igreja aqui, a gente sabe que tem. Você trazer, para você trabalhar esse lado, não é simples não, irmão. Mas o mundo lá fora trabalha. O mundo lá fora faz. Faz ou não faz? Faz. O mundo lá fora faz, relacionado a idoso. Você vai na internet e você vê. Eu sempre que eu trabalho lá no grupo em breve lá, de vez em quando tem ginástica laboral para idoso, tem coisa para idoso. Agora, é uma demanda
Aí você fala assim, Silmar, mas a igreja trabalha por demanda? Trabalha. Porque a demanda é o ser humano. Então nós ficamos muitas vezes, irmãos, presos numa coisa, às vezes, que é um pouco arcaica. E nós não olhamos para o lado. Tem várias demandas na igreja que podem ser supridas. Para adolescentes, se vocês quiserem ser criativos, tem coisa demais. O tanto de adolescente viciado em celular não é brincadeira. É uma demanda, irmão. Agora, onde que a gente vê muitas vezes a igreja se propor a tratar desse assunto? Lá fora já tem. Lá fora já tem, irmão. Tem ou não tem? Tem. Ah, mas esse é assunto para psicólogo? Não, esse é assunto para a igreja tratar também. Por quê? Porque nós vamos ter adolescentes doentes daqui a pouco. Doente de quê? Sedentarismo vai trazer um monte de doenças. Eu estava vendo hoje que nós estamos tendo a miopia acontecendo na adolescência. Um surto de miopia na adolescência. Por quê? Porque fica com a cara o tempo inteiro no celular. Está tendo um surto de miopia na adolescência. São demandas. Então, se nós quisermos acolher, nós temos como fazer. Só que tem que ter criatividade, tem que ter dinamismo, tem que mudar. Eu não posso passar o ano inteiro tendo as mesmas ideias, achar que vai dar certo. Não vai, cansa. Principalmente nesse mundo de hoje. Cansa, se torna enfadonho, se torna cansativo. Se não mudar a forma, irmão pastor, ele detectou aqui, ó, de 3 em 3 meses ele tinha que mudar. Porque se torna cansativo. Para falar o português mais correto fica chato. A gente tem que ter novidade. Novidade naquilo que pode ser novidade. Manter o que é essencial, o que é a Bíblia. Agora o que pode ser novidade, vamos trazer, irmão. Não é não? Vamos comprar uns presentinhos para os visitantes ali. A gente compra tanta coisa. Você vê, irmão, eu não estou criticando não. Estou criticando, mas a gente compra tanta coisa, né? Agora, qual que é o maior investimento da igreja? É gente. O maior investimento da igreja é gente, é ser humano. É ou não é? Se eu fizer um monte de coisa aqui e não tiver gente para sentar, vai adiantar alguma coisa? Não adianta. Eu tenho falado isso desde da trelice e da videira. Eu tenho falado desde o ano passado, trelice e videira, falando que tem que investir em gente. E a gente muitas vezes não vê uma verba. E não estou criticando ninguém, estou falando, você pode ser criativo. Uma verba para comprar alguma coisa aí mais significativa para dar para os visitantes. Tem igreja que faz. Tem várias igrejas que fazem. Eu estava vendo exemplo da Jesus dos crentes. A cabeça está ruim. Exemplo aqui no livro da Iane, que eu dou até de sugestão para você. De uma caneca. Já pensou as senhoras fazendo um esquema aí? Eu sei que é caro. Você vai ter que se virar. Mas já pensou as senhoras fazendo um esquema aí, presenteando todo mundo com a caneca? Vai lembrar, irmão. A mulher falou aqui, nesse livro aqui, que ela estava lá na casa dela. E aí ela olhava para aquela caneca e lembrava da igreja. E dava vontade de voltar. Você acha assim, se uma é caro? Não sei, depende. O que é investimento numa alma? É caro para a pessoa se lembrar trazer uma boa lembrança de algo que ela experimentou na igreja? É caro? Talvez não seja. Talvez não seja caro. E não tem que ser uma coisa para ser feita toda hora. Não tem que ter caneca sendo presenteada toda hora. Mas será que uma única vez? Eu me lembro quando a gente era DBD, quando eu era ali DBD, irmão, a gente fazia, e quem foi professor aqui não pode se queixar, a gente fazia jantares aqui caríssimos, não cobrava R$1 de professor, não é? Jantares aqui caros para professor, não cobrava R$1. Porque nós estamos investindo nas pessoas, investindo nos professores. Por quê? Porque lá no mundo faz. Lá no mundo faz, lá eles fazem lá vários tipos de curso lá, eles custeiam. Irmão, no mundo faz nada, não, Lázaro? No mundo o que é que eles fazem? Eles pagam o curso para o funcionário fazer. Eles investem na vida da pessoa. Estou pagando para você ir lá se aperfeiçoar, para você voltar um funcionário melhor, para me dar um retorno melhor aqui dentro. Eu estou pagando para você ir. Estou pagando custo, estou pagando despesa, estou pagando avião, estou pagando tudo para você ir e voltar. Você não tem R$1 do teu custo.
Lá no mundo eles investem em pessoas para melhorar o ambiente interno. Então o que acontece, irmão? Se às vezes não tiver investimento em pessoa, às vezes as coisas não vão mudar. Se a gente não pensar no visitante como alguém que precisa de investimento também, às vezes as coisas não vão mudar. Se eu ficar pensando no visitante como alguém que vem aqui e vai ficar satisfeito só em apertar a mão dele, às vezes ele vai vir e não vai voltar nunca mais. Eu me lembro do bombom que eu ganhei lá na igreja lá do Eldorado, um bombom, irmão. Eu achei massa. Cheguei na igreja lá, me deram um bombom, desses amarelinhos, ouro branco. É igual eu, você acha que, por exemplo, a gente que prega, não sei se o Diego, os outros pregadores pensam assim também. Veja bem, a gente que prega, eu não faço questão que me dê oferta não, vou pregar fora aí, em alguns lugares aí, não faço questão que dê oferta. Agora, se me der uma caneta, pode ser a caneta Bic enfeitada, o que é que vai significar para mim, pregador? Olha, o pessoal, eles têm consideração pela minha pessoa. Uma caneta Bic enfeitada, irmão, tem consideração por mim, lembraram de mim. Eu já ganhei um monte de caneca pregando por aí, acho massa. Você vai pregar, ganha caneca, vai pregar, ganha caneca. Não é ruim, não é bom. Gravata, caneca, é tudo barato. Mas o que é que eu quero falar? E tem mais uma coisa, eu talvez nem deveria falar isso aqui. Quando alguém te convida de novo, alguém pode não afirmar isso aqui, mas você vai se lembrar do lugar que foram gratos com você. Se foram gratos com você uma vez, você vai querer voltar. Falar, não, irmão, conversa com os pregadores. A gente conversa entre nós pregadores aí, eu, Léo, galera que prega mais fora por aí. A gente conversa. E não é questão de oferta, é questão de lembrar, rapaz, lá eu preguei, o pessoal tem uma consideração pela gente, que é pregador. Estou falando para você fazer isso não, Lazinho, só estou falando assim, do exemplo. O que eu quero dizer é que se nós, muitas vezes, mudarmos a nossa forma de entender as relações, a gestão em si, daquilo que está na nossa mão, as coisas